E aí, olá, vou continuar a narração dessa time-lapse. Estou fazendo uma tela de azulejos brasileiros. Nem todos eles são típicos, né? São tradicionais. Alguns deles são coisas da minha cabeça. Então, é isso. A vibe é essa para quem chegou agora de paraquedas. Basicamente, comecei com uma mistura de marrom nesse fundo. E eu estou usando uma camisa maravilhosa de Chuck. Eu queria faz muito tempo, inclusive preciso comprar outras. Tem uma amarela muito linda. Eu gosto um pouco de amarelo, então, enfim. Acabei percebendo depois que era mais fácil começar pelo meio e depois ir para a parte de fora. Então, nesse começo aí eu tô fazendo por fora primeiro para depois ir para dentro e foi um pequeno erro. Acabei conseguindo fazer, não manchei tanto a tela assim. Tem que pensar na disposição de cor e também na ordem que a gente faz o negócio, né, o processo. Então, é isso, estou fazendo os detalhes e estou tentando usar mais os pincéis finos para poder adicionar detalhe e fazer coisas bem precisas assim. Então, tenho feito isso, tenho treinado, porque senão eu vou ficar sedentário todo dia na frente do computador só desenhando, ou o máximo que eu fico em pé quando eu estou pintando, então, enfim, tenho que mudar isso e você sente que, sei lá, seus músculos ficam mais resistentes e tal. Então, vocês aí cuidem do corpo. Logo mais vem a revolução, todo mundo precisa estar bem, entendeu? Preparem a mente, preparem o corpo, e é isso. Gente, ó, tive que fazer os detalhes, né? E no meio desse caminho aí eu tive que fazer mais uma mistura marrom. Eu tenho tido uma dificuldade de calcular o quanto que eu vou usar de tinta, então ter que fazer de novo a mistura é um saco. Eu tenho preferido fazer bastante, e aí se sobrar tinta eu acabo usando, sei lá, no meu caderninho de rascunho ou em algum outro lugar. De qualquer forma, consegui, fiquei bem satisfeito com essa mistura que eu fiz depois, com esses detalhes finais que eu adicionei, porque no final eu tive que fazer algumas pequenas correções. E sinceramente, como uma primeira experiência, eu achei que eu ia ter que fazer muito mais. Nesse momento aí eu tive que estar bem próximo da tela, sei lá, às vezes eu sinto que eu tenho que estar com o olho quase que dentro do negócio para enxergar direito. E eu preciso sentir que a textura tá do jeito certo, porque aí eu consigo entender se precisa de mais camada até pela textura. Enfim, também tem que considerar uma iluminação melhor para os próximos vídeos, então eu sei que tá um pouquinho complicado, é só a câmera parada aí. Não é tão interessante para quem está assistindo, mas a princípio isso era só para ser um registro, né? Mas aí eu tenho visto que as pessoas têm gostado, inclusive queria aproveitar esse momento aqui para agradecer quem tem comentado nos vídeos. Tá sendo muito doido, muito estranho. Achei que era fake. Eu tô acostumado com o ArtStation, que você posta coisa lá e vem um monte de bot falar que quer comprar tuas artes e fazer NFT. Eu não acreditei, eu não acreditei, porque eram relatos muito, sei lá, muito complexos para ser só IA. Então eu fiquei um pouco apreensivo, mas depois eu vi que eram pessoas de verdade. Então já queria aproveitar aqui para agradecer. Tem uma moça que eu acho que é uma moça, né? Não quero pré-julgar, mas o nome dela tava como Maquiavel, achei genial. E ela deu um relato muito massa, falando que é daltônica e que gostou da minha escolha de cores. Foi muito legal ter esse relato. Tiveram outras pessoas que comentaram também, que elogiaram. E eu, sinceramente, não estava esperando nada disso, então foi uma surpresa muito boa. Até porque o meu objetivo aqui era registrar o meu processo e tal, não tava, tipo, eu não tô aqui para ensinar ninguém, né, pelo amor de Deus. Eu tô aprendendo a fazer esse processo, então tô compartilhando agora. E vai ser ótimo no futuro, daqui a alguns anos, olhar como que eu aprendi e tal. É muito, muito massa. Então, obrigado a todo mundo que tem interagido. E vamos voltar a falar do vídeo, que senão eu não vou cobrir mais nada que eu anotei, que dessa vez eu anotei para não me perder. Vamos lá, o que mais que eu anotei? Gente, ó, agora que eu fiz esse amarelo maravilhoso, eu acho que esse foi um dos melhores amarelos que eu fiz, e eu consegui fazer de forma extremamente precisa. Não achem estranho eu
Eu realmente tenho uma questão que, apesar de eu estar de óculos, né, eu não deveria estar de óculos para poder ver a cor bem, mas eu preciso estar muito próximo da tela. Então, peço desculpa aí que às vezes eu entro na frente do que eu estou fazendo. E eu achei que seria muito mais difícil fazer correções, assim, se eu errasse alguma coisa, se eu, sei lá, esbarrasse. E na real, inclusive no vermelho ali eu dei uma esbarrada para fora pro cantinho, vou ter que corrigir depois. Mas eu achei que ia ser muito mais difícil. E pela tinta estar úmida, eu achei que acabaria sendo difícil de cobrir, mas até que não foi, não. Fiz uma outra mistura de azul. Confesso que agora, em retrospecto, não gostei muito porque ele ficou muito vibrante. Ele tá com um contraste muito alto e eu queria que ele fosse um pouco mais claro. Então eu comecei com bastante azul claro para fazer esse azulejo vermelho e azul. E aí para o próximo eu tenho uma sobra desse azul e aí eu só adiciono um pouco de preto para deixar mais no tom que eu quero. Então, se vocês quiserem alguma dica, se vocês quiserem absorver alguma coisa desse vídeo, considerem a ordem que vocês vão fazer as misturas de tinta, porque isso faz muita diferença, principalmente na acrílica. No óleo, ela fica úmida ali, né? Ela fica utilizável, ela fica maleável por muito mais tempo, então você não precisa tanto ter essa preocupação. Fiz aí uma mistura. Na verdade, eu disse que faria mais escuro, mas eu fiz mais claro, eu adicionei um branco ali. E como eu estava comentando sobre correções, esse é um momento em que eu faço uma correção e aí eu acabo descobrindo que não seria tão difícil assim. Foi até que tranquilo. Foi um caso em que acabou respingando e é um azul um pouquinho mais claro. Eu senti que funcionou muito mais porque esse azulejo ele tá com um verde mais claro, um amarelo também que não tá nada vibrante. Então é até interessante que, de repente, um azulejo tá todo clarinho, meio pastel, uma coisa que poderia estar super numa cozinha, e o outro é um negócio que, tipo, parece que foi pintado por uma criança que só pegou uma cor pura. Então, sei lá, eu tô me dando essa desculpa de que cada azulejo é uma vibe diferente. Eu quero que pareça isso, sabe? Tipo, várias pessoas contribuíram, que são as vozes da minha cabeça. Mas é só uma desculpa para que cada azulejo seja diferente do outro. É isso. Aí resolvi sentar, porque são 2 horas fazendo isso, né? Aqui na timelapse é de boa, que é coisa de 10 minutos no máximo, uns 15. Mas na realidade são cerca de 2, 3 horas ali. Por enquanto é isso, gente. A tela tá nessa vibe. Eu coloquei a base de cor das fileiras das pontas. E no próximo vídeo vou fazer as do meio.